Olá, espero que vocês estejam bem e que esta palavra que estudaremos hoje possa trazer grande fruto à vida de cada um de vocês. Como vocês estão vendo, nós estamos aqui num lugar diferente hoje, uma bela paisagem nas minhas costas, é uma chácara aqui na cidade de Jaguariúna e é onde o meu sobrinho reside e me deixou muito feliz poder ter a oportunidade de fazer esta gravação aqui e ao fundo mostrando para vocês a bela natureza que também pertence à criação de Deus. Vamos fazer uma breve oração e começar o estudo então. Senhor Deus, nós te agradecemos muito pela natureza, pelo teu amor, pela vida que concede a cada um de nós e que nós possamos aproveitar ao máximo aquilo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós, sendo gratos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e que esse estudo possa transformar-se em bênção e estruturação espiritual na vida de cada pessoa que dele puder desfrutar através deste vídeo. Em nome de Jesus, oramos agradecidos por tudo mais uma vez. Amém. Muito bem, então, irmãos, nós estamos aqui com um novo tema para hoje. O tema é Pequenos Feitos, Grandes Efeitos, e isto nos remete a pensar que muitas coisas pequenas, muitas vezes, não são bem tratadas ou bem vistas pelas pessoas, ou até mesmo não se tem dado importância a coisas pequenas e elas têm um grande impacto na vida das pessoas e às vezes maior do que se pode esperar. Nós temos um exemplo no passado com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O pecado entrou no mundo através de uma desobediência, mas ligada a quê? Ligada a ao não consumo de uma pequena fruta. Uma pequena fruta em si foi um instrumento que causou este impacto espiritual muito grande, chamado de pecado, e assim o mundo sofre as consequências até os dias de hoje. Gênesis capítulo 3, versículo 6 nos ensina isso. Nós temos também um outro texto que fala que um menino, saindo de sua casa, foi ao encontro dos discípulos e de Jesus e através de 5 pães e 2 peixinhos, ele teve uma grande ajuda desta vez. Não foi coisas ruins que aconteceram com essas coisas pequenas. 5 pães e 2 peixinhos puderam saciar a fome de muitas pessoas que ali estavam para ouvir a palavra de Deus. Então, um impacto positivo, mas a partir de uma coisa pequena. João capítulo 6, versículos 4 a 14 nos remetem a este texto histórico. Nós temos também, na palavra de Deus, em Tiago capítulo 3, versículo 4, que o leme de um navio, nós temos aqui, o leme de um navio, aqui na parte de trás, vocês podem ver aqui, neste trecho, um leme consegue controlar uma embarcação muito grande como esta e dar o direcionamento necessário a ele, dar o rumo. Um pequeno instrumento controlando uma grande coisa, um grande objeto de transporte. Uma pequena chama também, a palavra de Deus nos ensina, em Tiago capítulo 3, versículo 3, uma pequena chama consegue pôr fogo numa floresta. Estas aqui são as pequenas fagulhas que partem de uma chama. Essas pequenas fagulhas, se elas caírem numa palha seca, numa floresta, por exemplo, elas incendeiam tudo que houver pela frente. E elas são minúsculas, e até mesmo se elas baterem na sua pele, você sente o impacto de queima destas fagulhas. São muito pequenas, mas tremendamente potentes. Temos também o freio na boca de um cavalo. O livro de Tiago nos menciona que um pequeno freio consegue domar um cavalo com toda a sua força, e aqui nós temos o exemplo para vocês numa fotografia. Continuando um pouco, mas dentre todos estes, nós temos um pequeno instrumento, um pequeno órgão, melhor dizendo, que é capaz de pôr fogo no mundo e trazer muitos problemas
a muitas pessoas dependendo do uso que se faz dela. Nós temos o livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 8 a 12, que você pode ler aí na sua casa. Você vai ver que este instrumento aqui, ou este órgão, melhor dizendo, chamado de língua, ele tem o poder de destruir, mas também de construir. Um pequeno órgão que controla o corpo de uma pessoa. Mas não são só essas coisas pequenas que, embora miúdas por seu tamanho, causam um grande efeito, seja ele bom ou mal. Não são só elas, citadas até agora, que causam este impacto. Nós temos também aqui as letras do abecedário. Vamos ver aqui? Nós temos as letras aqui do abecedário, como vocês estão enxergando. Essas letras, elas são palco de estudo e de formação de diversos tipos de literaturas espalhadas pelo mundo, e são literaturas que vieram para impactar a saúde, a educação principalmente, a cultura. São 24 letras que formam o abecedário. E através dessas mesmas letras, palavras são formadas de muitos e muitos idiomas espalhados pelo mundo. Se nós formos pensar, é uma coisa interessante como que a partir de 24 pequenas letras, a comunicação mundial é feita e livros importantíssimos estão colocados em bibliotecas, em acervos, jornais, revistas, periódicos, enfim, uma série de coisas, um pequeno folheto que você recebe por parte de alguém, trazendo uma aplicação bíblica, é a partir de 24 letrinhas, sendo elas vogais e consoantes, que juntas formam tudo isso. Uma coisa muito importante. E tem até um ditado que nos remete a isso. Quem não se comunica, se estrumbica. Já é um ditado popular de televisão e muito verdadeiro. E sai a partir dessas letras, como nós citamos. Temos através também de 10 números aqui citados, como eu estou mostrando para vocês. 10 números, eles são instrumentos, fatores que servem para uso desde uma pequena continha primária, 2 vezes 2, 1 vezes 1, a tabuada, são números que são colocados lado a lado para grandes operações também equacionadas que vão redundar em cálculos para se construir grandes aeronaves, os veículos, prédios altíssimos que permanecem em pé graças ao cálculo matemático utilizando esses 10 números. Pontes enormes são levantadas e conseguem cruzar um ponto a outro, e muitas outras coisas. Nós podemos ver que esses números traduzem em grande benfeitoria às pessoas que deles fazem uso. Nós temos também aqui as notas musicais. São elas 7 no total. Aqui nós vemos 7 notas musicais: do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Pequenas notinhas musicais que, quando juntadas, elas podem formar grandes partituras que vão estar inseridas em grandes sinfonias, em grandes concertos de orquestras, mas são notinhas simples em si, que guardam uma singeleza dentro delas, mas quando unidas, elas causam um impacto muito grande, como esta partitura, ou parte de uma partitura que vocês estão vendo aqui. Também é uma coisa pequena, mas que causa um grande efeito, não é? Nós temos também, dentro da bioquímica, algo como bases púricas e bases pirimídicas. O que são essas coisas? São bases nitrogenadas
que nós chamamos na bioquímica, nós biólogos, né? Nós chamamos de citosina, guanina, adenosina, timina e uracila. São nomes muito estranhos para vocês. Com certeza o são. Talvez alguns de vocês nunca ouviram falar dessas bases. Elas são bases nitrogenadas e vocês lembram quando eu falei para vocês a respeito do nitrogênio, que é um gás que está lá naquele céu para onde eu estou apontando agora, né? Lá tem vários gases, como eu falei naquele estudo sobre a criação do mundo. Este gás nitrogênio, ele sai de lá e entra na Terra através de descargas elétricas, como eu falei já uma vez, e no solo, ali para onde eu estou apontando, o solo ali embaixo, esse nitrogênio se fixa e as bactérias que estão ali, bactérias nitrosomonas e as nitrificantes e também os fungos micorrizas, conseguem fazer com que este nitrogênio que saiu da forma de gás lá do céu, fixa-se no solo através da descarga elétrica de trovões, de relâmpagos, e aí esta planta que está aqui, esta bela laranjeira, cujo qual está carregado de laranjas, eu vou me valer de algumas delas logo mais, isso é muito legal, né? Estar aqui no meio da natureza. Estas laranjas crescem através deste nitrogênio, que é um componente das proteínas que os vegetais, como seres vivos, também usam para o seu crescimento. E este crescimento vai estar tanto nos vegetais como nos seres animais, como nós, para nos estruturar e manter a vida. De que forma que essas bases púricas e pirimídicas formam a vida? Através de um ácido chamado desoxirribonucleico e um outro ácido chamado de ribonucleico. O desoxirribonucleico é o DNA, tão famoso, e o ribonucleico é o RNA. Esses dois ácidos estão dentro de cada célula que formam o tecido epitelial, que é esse para onde vocês estão olhando, também os tecidos internos do nosso organismo e formam todos os organismos de uma forma geral, um complexo, né, denominado corpo humano ou corpo vegetal. Este nitrogênio que saiu de lá, ele acaba redundando nessas duas coisas aqui. É um milagre. Se vocês olharem a bioquímica, vocês vão ver que isso é muito complexo, isso que eu estou falando. Eu estou citando rapidamente, mas isso na verdade é muito complexo. E o interessante que não eles voltam a mineralizar-se, tornam-se pó, incorporam-se naquela terra para onde eu estou apontando, mas nós, essa matéria aqui, ela torna-se pó, como a gente já falou, só que aquele nitrogênio, que é um gás invisível, né, que sustenta este corpo que vocês estão vendo, quando nós morrermos, nossa alma, que também é um gás, tanto que no grego é chamado de pneuma, se não me falha a memória, pneuma por quê? Porque vem de ar, de alguma coisa que não se vê, que está interno de nós, nós acabamos saindo numa forma de gás chamado de alma, que é invisível e vamos prestar contas a quem mora, supostamente, ali para onde eu estou apontando. Então isso tudo, na verdade, é um ciclo que também mexe, interessantemente, com a parte espiritual de cada um de nós. Nesse aspecto aqui de coisas tão miúdas, tão pequenas, formarem tudo isso que vocês estão vendo atrás de mim e até eu mesmo, que estou falando, que sou semelhante a todos vocês que estão vendo, né? Tudo o invisível, coisas miúdas, né? Formam aquilo que é grandioso. Isso é muito interessante. E também nós temos aqui os melhores perfumes que nós temos. Normalmente os melhores perfumes, eles estão em pequenos frascos como esse que vocês estão vendo aqui. Os pequenos frascos guardam os melhores perfumes. Normalmente os grandes perfumes, ou grandes frascos que abrigam o líquido perfumoso, normalmente eles não são tão bons quanto os pequenos. Perfumes franceses, que têm uma fama mundial, né, são guardados em pequenos frascos. Tanto que tem um ditado que diz assim: nos menores frascos é que encontram-se os melhores perfumes. Uma coisa pequena abriga uma grande coisa. Mais um exemplo desses que nós podemos aplicar aqui neste estudo.
Nós temos também uma outra questão de pequeno porte, eu diria não pequeno, de porte invisível, né? É invisível ao olho nu. Nós temos aqui aquilo que tem dado um problema grande através do mundo, através das pessoas. Nós estamos falando aqui de um ser microscópico que pode estar no meio ambiente, pode estar dentro de um ônibus, pode estar dentro de uma casa, dentro de um veículo, na roupa, nos sapatos, no ar, nos aerossóis. Aerossol é aquela garoinha, produto, por exemplo, de um espirro, aquela aguinha. Está presente lá este coronavírus. E o coronavírus, por sua vez, embora seja microscópico, ele faz um estrago muito grande também. É muito pequeno, mas o estrago é enorme. E ele tem feito este estrago, como nós temos visto, né? E tanto que a infectologia tem se preocupado em estudar, e a microbiologia, a semelhança, estudar estes vírus para o quê? Para procurar-se uma vacina para ele, a fim de salvar a humanidade do impacto de morte e até impactos diversos. Por exemplo, este vírus trouxe um fenômeno chamado pandemia. Pandemia significa espalhado por todo o mundo. O prefixo da palavra pandemia, a palavra pan é o prefixo da palavra, significa diversos, muitos. Pandemia é um espalhamento, né, por muitos lugares, por isso que se chama pandemia. Se fosse só aqui no Brasil, se chamaria uma epidemia. E se fosse dentro do Brasil, numa área muito pequenininha, dentro do Brasil, mas só ali, seria uma endemia, né? É uma questão só de nomenclatura. Mas você tem uma pandemia hoje, e eu também tenho à minha frente. E essa pandemia está espalhada pelo mundo todo. E ela tem mudado, né, a pandemia, através deste ser microscópico que eu acabei de mostrar para vocês, tem mudado o estilo de vida de muitas pessoas, tem mudado a maneira de se enxergar a vida por muitas pessoas, tem mudado a maneira de pensar. Um ser microscópico tem mudado a maneira de pensar e de agir. Ontem mesmo eu estava olhando algumas pessoas que estavam numa entrevista na televisão, todos eles com aquela carapuça plástica ou de acrílico, até alguns usam aquilo também com máscara. Mudou um bichinho, né, miúdo, que você precisa aumentar a ele no microscópio muitas e muitas vezes mesmo, para você poder enxergá-lo. Ele muda o impacto deste mundo, tem mudado o impacto deste mundo. Muitas pessoas tiveram que ter criatividade para a readaptação neste mundo atual, pós ou durante a pandemia. Este vírus, muito pequenininho, mexeu com a economia mundial, com questão financeira, impacto financeiro no sistema mundial. Este vírus mexeu com as eleições políticas, homens poderosos do mundo, né, de países potentes, estão arriscados a perder a eleição por causa disto aqui, de um ser microscópico, melhor dizendo. Mexeu também com a assistência social. Pessoas têm preocupado em alimentar os pobres, que são a camada mais atingida por este ser microscópico. Por quê? Porque os pobres vivem em estado de vulnerabilidade maior, por morarem em lugares menos adequados, mais gente numa casa, e também por não terem tanto dinheiro. Então os ricos, que dependem dos pobres para sobreviver dentro daquilo que eles produzem, eles estão preocupados em injetar dinheiro para os pobres, para que os pobres tenham dinheiro e possam devolver consumindo as coisas que os ricos produzem em suas
empresas, a fim de que os ricos, por causa de os pobres não terem dinheiro, acabarem indo à bancarrota também. Então é um ciclo, eu dependo de você, mas você não tem dinheiro, por causa da situação atual eu posso ir para o brejo também como você. Então este vírus, tão pequenininho, não visto a olho nu, consegue mexer com tudo isso que nós estamos falando aqui. Mexeu também com a rotina das pessoas dentro dos serviços, comércios, indústrias. Mexeu com o emocional de cada um de nós. A parte emocional, psicológica das pessoas foram abaladas por causa das questões do coronavírus. Então nós vemos que as coisas pequenas, elas são de pequenos feitos, mas produzem realmente grandes efeitos e não devem ser negligenciadas por isso. Temos também aqui um outro exemplo que eu selecionei daquilo que nós chamamos de cabelo. Cabelo aqui. Se você pegar um cabelo, você vai ver que ele provoca na pessoa um grande efeito. Muitos cabelos não provocam tanto efeito como um cabelo só pode provocar. Sabe como? Quando este cabelo sai daqui de onde ele deve estar e entra, por exemplo, na boca de uma pessoa, ou até mesmo através de um alimento sendo consumido e você está mastigando, assim, aí começa a sentir uma coisa estranha aqui, quando você vai ver, puxa um cabelão de dentro da sua boca. Um simples cabelo, no lugar errado, causa um grande impacto. Não é verdade? Engraçado, mas é verdade. Quando você tem uma pedrinha, não uma grande rocha, mas uma pequena pedra, ela não causa tanto impacto no primeiro momento como a grande rocha. Mas experimenta ter uma pedrinha dentro do seu sapato e quando você anda, ela cutuca o seu calcanhar. Ela pode ser minúscula, do tamanho praticamente da cabeça de um alfinete, mas ela vai causar um grande impacto para você. Não é verdade também? Não é um outro exemplo muito prático sobre essas questões? Nós temos um antepenúltimo exemplo, que é o da pérola. Se você pegar a pérola, ela está dentro de uma concha que tem duas partes assim e a pérola está aqui dentro. Aquela pérola linda, ela é produzida por esta ostra através de muito sofrimento a partir de grãos de areia, como o do sapato que eu acabei de citar, que ficam machucando uma parte da ostra chamada nácar. E esta pedrinha ali, essa sílica, fica machucando a ostra lá dentro, e a ostra, para se defender daquilo, pela tremenda dor que ela sente, ela vai produzindo uma substância interna biológica, bioquímica dela, associada àquela areia que está dentro dela, e aquela reação química vai endurecendo e formando aquilo que é chamado de pérola, de uma forma redondinha, e que vale muito dinheiro nas joalherias depois. Mas quem entra numa joalheria e põe um colar lindo de pérolas no pescoço, não imagina o grau de sofrimento que um pequeno grão de areia dentro de uma ostra impactou ou trouxe para ela, a fim de que se fosse produzido uma pérola. Não é verdade? Então, eu gostaria aqui de continuar mostrando para vocês uma pequena pintinha aqui, é um grão de mostarda, e ele é muito pequeno realmente quando ele é comparado com uma mão. Só que este pequeno grão de mostarda, ele se transforma numa grande árvore, uma árvore gigante, enorme, e a Bíblia fala sobre isso quando ela trata a respeito da fé. Um pequeno grão de mostarda, muito miudinho, produz uma árvore tão grande, e assim como nós, tendo um pouquinho de fé no nosso interior, Deus lá do alto, vendo esta pequena fé que nós temos internamente, como este grão de mostarda, acaba impactando, e a pessoa então agrada a Deus por essa questão. Então, continuando aqui, nós temos que Jesus também tem um pequeno nome. Jesus
tem um pequeno nome e ele causa um impacto muito grande na vida das pessoas. Ele transforma a vida das pessoas. São 5 letrinhas de um nome que transformou o mundo, na verdade. E nós devemos valorizar este pequeno nome de Jesus a ponto de o glorificarmos com tudo aquilo que nós fazemos em nossas vidas, através do poder que ele nos dá, porque João capítulo 5, versículo 15 nos diz que sem Jesus nada nós podemos fazer na nossa vida. E para encerrar este estudo de hoje, eu gostaria de ler 2 textos clássicos que falam a respeito de coisas pequenas, produzindo coisas grandes, ou que devam produzir coisas grandes a quem o merece. O primeiro texto está no livro de João, capítulo 3, versículo 30. Então, analisando João, capítulo 3, versículo 30, nós temos o seguinte escrito aqui, irmãos. Ele tem de ser cada vez mais importante e eu menos importante. Ele quem? Jesus, através da minha vida, das minhas palavras e dos meus pensamentos, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Mas o que importa é que o que eu fizer, o que eu falar, o que eu pensar, deve fazer com que Jesus seja engrandecido e eu diminuído, e não o contrário. E um outro texto que nós devemos ter sempre à mente dos nossos pensamentos e dos nossos objetivos, das nossas metas, está em Mateus 20, 26 a 28. Mateus 20, 26 a 28 nos ensina o seguinte: mas entre vocês não pode ser assim. Ao contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então aqui nós vemos que nós devemos fazer com que Jesus, a exemplo do que ele fez, vindo para servir as pessoas, nós, da mesma forma, aprendendo o que ele tem para nos ensinar, possamos transformar em serviço a bem da comunidade, principalmente daqueles que são da fé. Então, esta é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje e que ela seja frutuosa para esta semana que ora se inicia. Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem na paz do Senhor.